Antes de começarmos esta poderosa oração, eu quero fazer um pedido muito importante. Se você crê no poder da Palavra de Deus, inscreva-se agora neste canal e deixe o seu like. Esse simples gesto faz com que esta oração alcance muito mais pessoas que estão sofrendo, aflitas, ansiosas e precisando desesperadamente de uma intervenção do Senhor. Talvez você seja a ponte que Deus usará para levar esperança a alguém hoje. Então, inscreva-se, curta este vídeo e escreva nos comentários: "Eu visto a armadura de Deus todos os dias." Agora, acalme o seu coração, respire profundamente e permita que o Espírito Santo fale com você. Pai Celestial, nesta hora, eu me coloco diante da Tua gloriosa presença, reconhecendo que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha e jamais perderá. Eu entro em oração não confiando na minha própria força, mas confiando no poder infinito do nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. Meu Deus, conforme está escrito em Efésios 6, eu compreendo que a minha luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, Senhor, eu não quero viver despreparado. Não quero enfrentar as batalhas da vida apenas com minha inteligência, minhas emoções ou minhas capacidades humanas. Hoje, eu escolho vestir completamente a armadura de Deus. Reveste-me, Pai, com o cinturão da verdade. Que toda mentira do inimigo seja desmascarada diante da luz da Tua palavra. Que nenhuma confusão, engano ou falsa acusação encontre espaço em minha mente ou em meu coração. Coloca sobre mim a couraça da justiça. Guarda o meu coração contra toda condenação, culpa, vergonha e acusação do maligno. Que o sangue precioso de Jesus continue me purificando de todo pecado e fortalecendo minha caminhada contigo. Senhor, calce os meus pés com a preparação do Evangelho da paz. Que onde eu andar, exista paz. Que onde eu entrar, exista a presença do Teu Espírito. Que nenhuma armadilha preparada pelo inimigo consiga prender os meus passos ou impedir o propósito que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Pai amado, entrega-me o escudo da fé. Hoje eu levanto este escudo contra todos os dardos inflamados do maligno. Toda palavra de derrota lançada contra mim cai por terra. Toda inveja enviada contra minha casa perde a força. Toda seta de enfermidade, medo, ansiedade, fracasso, miséria e destruição é apagada pelo poder da fé em Cristo Jesus. Eu escolho acreditar nas Tuas promessas acima das circunstâncias. Ainda que meus olhos vejam dificuldades, meu espírito declara que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Coloca sobre minha cabeça o capacete da salvação. Guarda minha mente dos pensamentos negativos, das dúvidas constantes, das lembranças que machucam, dos traumas do passado e das mentiras que tentam me afastar da Tua presença. Que minha mente seja renovada pela Tua palavra todos os dias. Que eu pense como um filho amado de Deus. Que eu caminhe com confiança, sabendo que minha identidade está firmada em Cristo e não nas opiniões das pessoas. Senhor, coloca em minhas mãos a espada do Espírito, que é a Tua palavra viva e eficaz. Ensina-me a responder cada ataque do inimigo com aquilo que está escrito. Que minha boca declare vida onde existe morte, esperança onde existe desespero, cura onde existe enfermidade, restauração onde existe destruição. Pai, eu oro para que toda fortaleza espiritual levantada contra minha família seja derrubada agora pelo poder do Teu nome. Que toda obra das trevas preparada contra meu casamento, contra meus filhos, contra meus pais, contra meus irmãos e contra aqueles que amo seja completamente anulada.
Se existe alguma porta espiritual aberta por erros do passado, feche-a completamente, Senhor. Que nenhuma influência maligna permaneça em minha casa. Que cada ambiente seja preenchido pela presença do Espírito Santo. Eu declaro que minha residência pertence ao Senhor Jesus. Cada quarto, cada porta, cada janela, cada espaço desta casa está consagrado ao Deus vivo. Que os teus anjos acampem ao redor deste lar durante o dia e durante a noite. Que toda tentativa do inimigo seja frustrada antes mesmo de acontecer. Pai, quebre toda corrente invisível que tenta prender minhas finanças, minha saúde, minha paz, meus sonhos e meu futuro. Onde havia portas fechadas, o Senhor pode abrir caminhos. Onde havia lágrimas, o Senhor pode trazer consolo. Onde havia vergonha, o Senhor pode estabelecer honra. Onde havia impossibilidades, o Senhor continua realizando milagres. Eu rejeito todo espírito de medo, porque tu não me deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Repreendo toda palavra de derrota pronunciada contra a minha vida. Cancelo em nome de Jesus toda sentença maligna que tentou limitar meu destino. Declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque o Senhor é minha fortaleza, meu escudo e minha proteção constante. Mesmo quando não vejo saída, tu estás trabalhando. Mesmo quando não compreendo os teus caminhos, continuo confiando. Mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, escolho permanecer firme, porque sei que aquele que começou a boa obra em minha vida será fiel para completá-la. Neste momento, Senhor, visita também aqueles que estão orando comigo. Toca os corações aflitos, fortaleça os desanimados, levante os que caíram, restaure os que perderam as forças e renove completamente a esperança daqueles que já não conseguem enxergar uma saída. Que esta oração alcance cada pessoa como uma verdadeira armadura espiritual, protegendo, fortalecendo e lembrando que nenhuma batalha é maior do que o Deus que luta por nós. E enquanto permanecemos firmes na tua presença, revestidos da armadura que o Senhor preparou para cada um dos seus filhos, começamos a perceber que o inimigo perde força quando um coração decide confiar inteiramente em ti. Porque onde existe fé verdadeira, a luz vence as trevas, e onde a tua palavra é proclamada, o inimigo é obrigado a recuar, porque nenhuma força das trevas pode permanecer diante da autoridade do nome de Jesus Cristo. Pai amado, continua fortalecendo a minha fé. Não permitas que o cansaço espiritual, as preocupações desta vida ou as dificuldades do caminho roubem a confiança que deposito em ti. Ainda que os dias sejam difíceis, eu escolho permanecer firme, sabendo que tu és o meu refúgio seguro e a minha fortaleza em todo o tempo. Senhor, ensina-me a discernir as armadilhas invisíveis que muitas vezes são colocadas diante dos meus passos. Dá-me sabedoria para tomar decisões corretas, prudência para não agir por impulso e sensibilidade para ouvir a voz do teu Espírito acima de qualquer outra voz. Que eu nunca caminhe guiado pelo medo, mas pela certeza de que o Senhor está comigo. Se o inimigo tentar levantar confusão, conceda-me paz. Se tentar levantar acusações, conceda-me justiça. Se tentar levantar tristeza, enche meu coração da alegria que vem da tua presença. Meu Deus, eu também te peço que fortaleças todos aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais silenciosas. Existem pessoas que sorriem diante dos outros, mas choram escondidas. Existem corações cansados que já não sabem mais como orar. Há famílias que perderam a esperança e pessoas que acreditam que foram esquecidas. Mas eu declaro em nome de Jesus que ninguém está sozinho quando coloca sua confiança no Senhor. O teu Espírito visita agora cada lar representado nesta oração. Que a paz invada cada ambiente, que toda a atmosfera pesada seja substituída pela presença gloriosa do Espírito Santo. Que toda a opressão espiritual seja quebrada agora pelo poder do nome de Jesus. Senhor, guarda meus pensamentos durante o dia e também durante a noite.
livra-me dos ataques que chegam através do medo, da ansiedade, da culpa e da insegurança. Que minha mente permaneça firme na Tua palavra, lembrando-se constantemente das Tuas promessas. Ensina-me a permanecer vigilante, porque sei que a batalha espiritual não termina, porém, também sei que a vitória pertence ao Senhor. Pai, desperta em mim uma vida de oração verdadeira, que eu não fale contigo apenas nos momentos difíceis, mas que desenvolva um relacionamento profundo, constante e sincero. Quero aprender a buscar a Tua presença antes de buscar respostas. Quero conhecer o Teu coração antes de conhecer os Teus planos. Muitas vezes, Senhor, eu reconheço que não sei como orar da maneira correta. Existem momentos em que faltam palavras, faltam forças e até mesmo entendimento. Mas o Teu Espírito intercede por nós e nos conduz ao caminho da comunhão verdadeira. E se você sente no fundo do coração que deseja fortalecer sua vida de oração e aprender a conversar com Deus de forma mais profunda, mais bíblica e mais consistente, eu quero compartilhar algo especial com você. Existe um método preparado justamente para ajudar pessoas que desejam desenvolver uma rotina de oração com propósito, entendimento e confiança na palavra de Deus. É um material pensado para quem quer deixar de lado as dúvidas e crescer espiritualmente, aprendendo princípios que podem tornar a vida de oração mais organizada e edificante. Se esse é o desejo do seu coração, clique no link que está no primeiro comentário. Tenho certeza de que esse conteúdo poderá ser uma ferramenta valiosa para fortalecer sua caminhada com Deus e ajudá-lo a criar o hábito de buscar o Senhor todos os dias com mais segurança e perseverança. Agora, continuemos falando com o nosso Pai Celestial. Senhor, eu não quero apenas receber bênçãos, eu quero permanecer na Tua presença. Não quero te procurar somente quando preciso de um milagre, mas porque te amo e reconheço que tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Faz de mim alguém sensível à direção do Espírito Santo, que eu saiba reconhecer quando devo falar e quando devo permanecer em silêncio. Que eu aprenda a esperar o teu tempo, confiando que tudo acontece conforme a tua perfeita vontade. Mesmo quando a resposta demorar, eu continuarei confiando. Mesmo quando os ventos forem contrários, permanecerei firme. Mesmo quando as portas parecerem fechadas, lembrarei que o Senhor continua trabalhando nos bastidores da minha história. Pai amado, coloca diante de mim pessoas que fortaleçam minha fé. Afasta toda influência que tenta me afastar da tua presença. Guarda meus olhos, meus ouvidos e meu coração de tudo aquilo que não vem de ti. Que cada palavra que eu pronunciar seja fonte de vida. Que minhas atitudes reflitam o caráter de Cristo. Que meu testemunho alcance aqueles que ainda não conhecem o teu amor. Reveste-me diariamente com a tua armadura, para que quando surgirem novas batalhas, eu permaneça inabalável, sabendo que aquele que está comigo é infinitamente maior do que qualquer força que se levante contra mim. E enquanto continuo orando diante de tua majestade, percebo que o Senhor começa a revelar algo ainda mais profundo sobre a autoridade espiritual concedida aos teus filhos. Uma verdade que transforma completamente a maneira como enfrentamos as lutas invisíveis e que será essencial para os próximos momentos desta oração. Porque quando um filho de Deus compreende a autoridade que recebeu em Cristo Jesus, ele deixa de viver dominado pelo medo e passa a caminhar debaixo da certeza de que o Senhor já preparou a vitória antes mesmo do início da batalha. Pai amado, eu te agradeço porque a tua palavra nunca volta vazia. Cada promessa escrita nas Escrituras continua viva, poderosa e eficaz. Ainda hoje, ela fortalece os abatidos, consola os aflitos, restaura os quebrantados e levanta aqueles que já não encontram forças para continuar. Nesta oração, eu escolho acreditar que o Senhor está movendo o invisível. Mesmo que meus olhos naturais ainda não consigam enxergar, a minha fé declara que o céu já está trabalhando ao meu favor. Se existem correntes espirituais tentando prender minha caminhada,
quebra-as agora pelo poder do nome de Jesus. Se existem barreiras impedindo o cumprimento das promessas que o Senhor preparou para a minha vida, derruba cada uma delas. Se existe alguma estratégia do inimigo sendo construída em silêncio contra mim ou contra minha família, desfaz completamente cada plano antes mesmo que ele se concretize. Eu declaro que nenhum projeto das trevas prosperará contra aqueles que pertencem ao Senhor. Pai, fortaleça meu espírito para que eu permaneça firme nos dias de prova. Não permita que eu seja guiado pelas emoções do momento, mas pela convicção de que Tu continuas assentado no Teu trono, governando todas as coisas com justiça e amor. Quando o medo tentar bater à porta do meu coração, lembra-me das Tuas promessas. Quando a ansiedade quiser dominar meus pensamentos, faz-me recordar que o Senhor cuida até dos pássaros do céu e veste os lírios dos campos com beleza incomparável. Se Tu cuidas da criação com tanto amor, quanto mais cuidarás daqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Senhor, derrama discernimento espiritual sobre minha vida. Ensina-me a identificar aquilo que vem de Ti e aquilo que tenta apenas desviar meu foco. Livra-me das distrações que roubam meu tempo de oração. Afasta de mim tudo aquilo que enfraquece minha comunhão contigo. Que eu tenha prazer em abrir a Bíblia todos os dias. Que minha alma tenha sede da Tua presença. Que meu coração encontre descanso somente em Ti. Pai querido, visita agora as famílias representadas nesta oração. Onde existe desentendimento, estabeleça reconciliação. Onde existe frieza espiritual, reacenda o primeiro amor. Onde existe enfermidade, manifesta Teu poder de cura. Onde existe falta de esperança, faz nascer uma nova expectativa de milagres. Que cada lar seja coberto pela paz que excede todo o entendimento. Que os casamentos sejam fortalecidos, que os filhos sejam protegidos, que os pais recebam sabedoria, que os idosos sintam o conforto da Tua presença, que os jovens permaneçam firmes nos Teus caminhos, que nenhuma influência maligna encontre espaço dentro das nossas casas. Senhor, coloca Teus anjos ao redor de cada porta, de cada janela, de cada caminho percorrido por aqueles que pertencem a Ti. Guarda-nos quando sairmos, guarda-nos quando voltarmos, guarda-nos durante o trabalho, guarda-nos durante o descanso, guarda-nos nas decisões importantes, guarda-nos também nos pequenos detalhes da vida, porque sabemos que nada escapa ao Teu olhar. Pai amado, ensina-nos que a verdadeira vitória espiritual começa muito antes das grandes batalhas. Ela começa na oração silenciosa, na fidelidade diária, na obediência quando ninguém está vendo, na confiança mesmo quando as respostas parecem demoradas, na perseverança quando tudo convida a desistir. Que minha fé jamais abandone esse caminho. Que minha fé não dependa das circunstâncias. Que minha esperança não esteja baseada naquilo que vejo. Que minha alegria esteja fundamentada na certeza de que Jesus venceu a morte, venceu o pecado e venceu todo o poder das trevas. E porque Cristo venceu, eu também posso caminhar em vitória. Não por mérito próprio, não pela minha força, mas porque o Espírito Santo habita em mim. Obrigado, Senhor, porque Tu és meu abrigo quando tudo parece desmoronar. És minha fortaleza quando minhas forças acabam. És minha luz quando o caminho parece escuro. És minha esperança quando o futuro parece incerto. Descanso na certeza de que Tu conheces cada lágrima que derramei em segredo. Conheces cada oração feita em silêncio. Conheces cada batalha que nunca contei para ninguém. E mesmo quando ninguém compreende a profundidade das minhas lutas, o Senhor permanece ao meu lado, sustentando-me com Tua mão poderosa. Pai, continua moldando meu caráter segundo a imagem de Cristo. Retira de mim todo orgulho, toda impaciência, toda incredulidade e tudo aquilo que impede o crescimento espiritual. Forma em mim um coração humilde, obediente e completamente dependente da Tua vontade. Que minha vida seja um testemunho vivo da Tua graça, que as pessoas possam enxergar Jesus através das minhas atitudes, que minhas palavras levem esperança, que minhas escolhas glorifiquem o Teu nome. E enquanto permaneço revestido da armadura descrita em Efésios 6, percebo que existe um detalhe essencial que muitos cristãos deixam de praticar,
uma verdade poderosa ensinada pelo apóstolo Paulo que fortalece cada peça dessa armadura espiritual e prepara o coração para enfrentar qualquer batalha com coragem, perseverança e confiança absoluta no Senhor. É justamente sobre essa verdade que continuaremos meditando e orando nos próximos instantes. Porque a armadura de Deus não foi entregue apenas para ser conhecida, mas para ser usada todos os dias. Ela não é um símbolo distante, nem uma simples ilustração bíblica. Ela representa uma realidade espiritual que protege aqueles que permanecem firmes na presença do Senhor e confiam plenamente em Sua palavra. Pai amado, ajuda-me a compreender que nenhuma batalha espiritual é vencida apenas com emoções passageiras. O inimigo tenta enfraquecer a fé através do desânimo, da distração e do afastamento da Tua presença. Mas hoje eu declaro que escolho permanecer vigilante, atento e perseverante em oração. Assim como um soldado não abandona sua posição durante a guerra, eu também não abandonarei meu lugar diante do Teu altar. Ainda que venham dias difíceis, continuarei buscando a Tua face. Ainda que o silêncio pareça longo, continuarei confiando que o Senhor está trabalhando em meu favor. Meu Deus, fortalece meu espírito para que eu não desista no meio do caminho. Que eu não seja dominado pelo cansaço, pelas notícias negativas ou pelas dificuldades que surgem inesperadamente. Que minha confiança permaneça inabalável, pois sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Senhor, eu entrego diante de Ti todas as áreas da minha vida. Consagro meus pensamentos para que sejam guiados pela verdade da Tua palavra. Consagro minhas palavras para que produzam vida, esperança e bênçãos. Consagro minhas mãos para que trabalhem com honestidade e dedicação. Consagro meus pés para que caminhem apenas pelos caminhos preparados pelo Senhor. Consagro meu coração para que permaneça puro, sensível e cheio do Teu amor. Pai, remove de mim tudo aquilo que impede uma comunhão mais profunda contigo. Se existe orgulho escondido, quebra-o. Se existe falta de perdão, ajuda-me a liberar perdão. Se existe medo do futuro, substitua-o pela confiança nas Tuas promessas. Não permitas que eu carregue pesos que o Senhor nunca desejou que eu carregasse. Ensina-me a lançar sobre Ti toda a ansiedade, porque sei que Tu cuidas de mim em cada detalhe da minha caminhada. Pai querido, visita agora aqueles que estão ouvindo esta oração enquanto enfrentam momentos extremamente difíceis. Aqueles que receberam um diagnóstico preocupante, aqueles que perderam alguém que amavam, os que enfrentam dificuldades financeiras, os que estão desempregados, os que vivem conflitos dentro da própria família, os que choram em silêncio durante a madrugada, os que sentem o coração apertado sem conseguir explicar o motivo. Senhor, alcança cada um deles com o Teu amor. Que a Tua paz invada cada coração neste instante. Que o Teu Espírito Santo fortaleça os abatidos. Que a esperança volte a florescer onde existia apenas desânimo. Que a fé renasça onde havia dúvidas. Que a alegria do Senhor substitua toda a tristeza. Pai amado, eu também oro pelos meus sonhos. O Senhor conhece os projetos que coloquei diante de Ti. Conheces os desejos sinceros do meu coração, sabes das portas que espero ver abertas, mas acima de tudo, eu peço que a Tua vontade prevaleça. Se algum caminho não vem de Ti, fecha essa porta. Se alguma oportunidade me afastaria da Tua presença, não permitas que ela permaneça diante de mim. Mas se existe algo preparado pelo Senhor, abra as portas que ninguém pode fechar. Guia meus passos para o centro da Tua vontade. Livra-me das escolhas precipitadas. Dá-me sabedoria para esperar o tempo certo. Que eu nunca confunda demora com abandono, porque sei que o Teu tempo é perfeito. Enquanto espero, continua moldando meu caráter. Enquanto oro, continua fortalecendo minha fé. Enquanto caminho, continua dirigindo meus passos. Pai, guarda também minha mente contra todo tipo de ataque espiritual.
Não permitas que pensamentos de derrota encontrem espaço em meu coração. Repreendo toda mentira que tenta dizer que não sou capaz. Cancelo toda voz que afirma que não existe esperança. Recuso toda palavra que tenta enfraquecer minha confiança em Ti. Escolho acreditar somente naquilo que o Senhor declara ao meu respeito. Eu sou amado, eu sou cuidado, eu sou protegido, eu pertenço ao Senhor Jesus. Nenhuma acusação do inimigo tem mais autoridade do que a verdade da Tua palavra. Meu Deus, que a presença do Espírito Santo transforme completamente minha maneira de viver. Que eu seja mais paciente, mais misericordioso, mais compassivo, mais obediente, mais disposto a servir. Que minha vida glorifique o Teu nome em cada decisão. Que eu seja luz onde existir escuridão. Que eu leve paz onde existir conflito. Que eu anuncie esperança onde muitos já desistiram. E que, revestido diariamente da armadura espiritual descrita em Efésios 6, eu jamais me esqueça de que a maior vitória não é apenas vencer uma batalha específica, mas permanecer fiel ao Senhor até o fim, caminhando em santidade, perseverança e amor. Porque sei que o inimigo continua tentando encontrar brechas, procurando momentos de distração e fraqueza para atacar. Porém, também sei que existe um segredo espiritual revelado nas Escrituras que fortalece ainda mais aquele que permanece em oração constante. Um princípio poderoso que transforma o coração, renova as forças e prepara o cristão para enfrentar qualquer desafio com coragem e confiança. E é justamente sobre esse princípio que continuaremos meditando diante da presença de Deus nos próximos momentos desta oração. Pai amado, eu compreendo agora que esse princípio tão poderoso é permanecer em oração, como o apóstolo Paulo ensina ao concluir Efésios 6. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Senhor, que essas palavras sejam gravadas profundamente em meu coração. Que eu jamais veja a oração como uma obrigação, mas como o privilégio de falar contigo, de descansar em tua presença e de renovar minhas forças diante do Deus que governa todas as coisas. Ajuda-me a desenvolver uma vida de comunhão constante. Que minha primeira reação diante das dificuldades seja buscar a tua presença. Que antes de tomar decisões importantes, eu consulte a tua vontade. Que antes de permitir que o medo domine meus pensamentos, eu me lembre das tuas promessas. Pai, ensina-me a permanecer firme mesmo quando não houver respostas imediatas. Faz-me compreender que muitas vezes o Senhor está trabalhando em silêncio, preparando aquilo que meus olhos ainda não conseguem enxergar. Eu entrego diante de Ti todos os meus sonhos, entrego minhas preocupações, entrego minhas dores, entrego meus medos, entrego minha família, entrego meu trabalho, entrego minha saúde, entrego minhas finanças, entrego meu futuro. Nada ficará escondido diante de Ti, porque sei que o Senhor conhece cada detalhe da minha vida e continua cuidando de mim com amor infinito. Hoje, eu declaro pela fé que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Declaro que toda cilada preparada pelo inimigo será desfeita pelo poder do Senhor. Declaro que minha casa pertence a Jesus Cristo. Declaro que minha família será guardada pelo Deus Todo-Poderoso. Declaro que o Espírito Santo conduzirá meus passos todos os dias da minha vida. Eu escolho permanecer revestido com o cinturão da verdade. Escolho proteger meu coração com a couraça da justiça. Escolho caminhar com os pés firmados no Evangelho da paz. Levanto diariamente o escudo da fé. Protejo minha mente com o capacete da salvação. Empunho a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E, acima de tudo, escolho viver uma vida constante de oração, porque sei que é na Tua presença que encontro força para vencer todas as batalhas. Senhor,
Visita agora cada pessoa que orou até este momento. Que o teu Espírito alcance aqueles que chegaram cansados. Fortaleça quem estava pensando em desistir. Renove aquele que perdeu a esperança. Console quem está chorando. Cura quem está enfermo. Liberte quem se encontra preso pelo medo, pela ansiedade, pela culpa ou por qualquer outra corrente espiritual. Que a tua paz, que excede todo entendimento, invada cada coração neste instante. Que toda opressão seja substituída pela tua presença. Que toda escuridão dê lugar à tua maravilhosa luz. Que cada pessoa termine esta oração sentindo a certeza de que o Senhor jamais abandona aqueles que confiam em ti. Pai amado, eu também oro por aqueles que ainda não conhecem profundamente a tua palavra. Desperta neles o desejo de buscar as Escrituras. Desperta neles o amor pela oração. Desperta neles a vontade de caminhar cada vez mais perto de ti. Que muitos lares sejam transformados, que muitos casamentos sejam restaurados, que muitos filhos retornem aos teus caminhos, que famílias inteiras experimentem o poder restaurador do teu amor. E quando novas batalhas surgirem, que possamos lembrar que não caminhamos sozinhos. O Senhor vai à nossa frente, o Senhor luta por nós, o Senhor fortalece nossas mãos, o Senhor renova nossas forças. O Senhor nos conduz em triunfo por meio de Cristo Jesus. Por isso, não temerei o amanhã, não serei vencido pelo medo, não permitirei que as dificuldades definam meu futuro. Minha confiança está firmada no Deus que nunca falha. Minha esperança está naquele que abriu o mar, derrubou muralhas, fechou a boca dos leões, venceu a morte e reina para sempre. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda a majestade pertencem somente ao Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus Cristo, eu oro, agradeço e declaro que esta oração produzirá frutos de paz, fortalecimento, proteção e renovação espiritual na vida de todos aqueles que a fizeram com fé. Amém e graças a Deus. Antes de encerrar, quero fazer um último convite. Se esta oração falou ao seu coração, fortaleceu sua fé ou trouxe paz para sua alma, escreva agora nos comentários uma declaração de confiança. Você pode escrever: eu visto a armadura de Deus e confio na vitória que o Senhor preparou para mim. O seu comentário será um testemunho de fé e poderá encorajar outras pessoas que estão passando por lutas semelhantes. Também quero ler seu pedido de oração. Deixe nos comentários aquilo pelo que você deseja que oremos. Sempre que possível, estarei lendo e apresentando esses pedidos diante de Deus em minhas orações. Vamos formar uma grande corrente de fé, apoiando uns aos outros e lembrando que em Cristo nunca caminhamos sozinhos. Que o Senhor abençoe a sua casa, fortaleça a sua família, proteja os seus caminhos e derrame sobre você uma paz que excede todo o entendimento. Que a armadura de Deus esteja sobre a sua vida hoje, amanhã e em todos os dias da sua vida, e que a presença do Espírito Santo o acompanhe em cada passo da sua jornada. Fique na paz do Senhor Jesus, permaneça firme na fé, continue buscando Deus diariamente e nunca se esqueça: quando um filho de Deus se coloca de joelhos em oração, o céu se move, o coração se fortalece e nenhuma estratégia do inimigo é capaz de impedir os planos que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Amém e graças a Deus.